Muito boa noite para vocês. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Jornal em mais uma edição do Ideias em Debate. E acho que nunca o nome desse programa fez tanto sentido. Em pleno período eleitoral, a gente vai falar sobre religião e política. E para esse tema espinhoso, a gente trouxe aqui dois profissionais, o Roberson Marcomini, que é professor de Filosofia e História, e também o professor da Unicamp, Mauro Cardoso Simões. Muito bem-vindo aos dois. Obrigado, professor. Nós que agradecemos a gentileza da atenção e nos receber aqui para discutir esse assunto. Obrigado também, Roberson. Obrigado você por nos receber aqui maravilhosamente. Muito bem. Por que esse tema? Agora, faltando pouco tempo para o Ideias de Debate começar, fiz uma brincadeira lá nas redes sociais, né? Falei que hoje a gente ia discutir política e religião. Fiz uma enquete, se isso ia dar certo ou não ia dar muito certo. 86% das pessoas disseram que não ia dar certo. E esse é um principal indício de que é exatamente necessário que a gente faça isso aqui e por isso a gente trouxe os dois. Vamos explicar primeiro por que a seleção dos dois. Recentemente você concluiu o mestrado, é isso, Roberson, sobre esse tema? Sim, a minha dissertação de mestrado na Unicamp foi a respeito sobre a religião como instrumento da política, principalmente iniciando a ideia a partir do pensador Maquiavel. Muito bem. E está aqui também o professor Mauro, porque foi o orientador dessa pesquisa. É isso, professor? Exatamente. Mal sabia que aquela conversa inicial, em que o Robertson me procurou para tratar especificamente de Maquiavel, pudesse transbordar numa pesquisa tão rica, tão ampla e tão significativa que chega aqui ao ponto de que venhamos discutir esse tema tão atual. Muito bem. Robertson, você já se interessa por esse tema há algum tempo. E acho que ideal a gente começar respondendo, se é que tem uma resposta. Esse tema, né, é até motivo e alvo de ditado popular, né, que religião, futebol, mulher, política não se discute. Você escolheu discutir esse assunto. Primeiro, política e religião, na sua visão, se discute? Elas se convergem? É motivo de discussão ou não? Dom Lasco, são realmente dois temas interessantíssimos. A gente observa que, principalmente na arena tecnológica, se você colocar determinadas palavras, pode sair faísca para todo lado. Eu me arrisquei e creio que valeu a pena e continua valendo a pena. Eu posso te afirmar que política e religião se discute sim, principalmente na arena do conhecimento, ou na ágora que os gregos tanto almejavam. Mas é claro, sempre com uma maturidade, com uma certa autonomia. E a gente tem que tomar cuidado, principalmente na ideia de tolerância, a não agredir, não violentar com as palavras e com o gesto, porque tudo virou motivo para a gente ir um churrasco, perder amizade, perder o futebol, ou seja, tudo se tornou um motivo de guerra. Não, hoje a gente pode sim discutir de maneira madura, séria, esses temas que você disse tão espinhosos. Sim. Por que esse foi um objeto de interesse? O que te instigou nesse tema? Normalmente, quando a gente se depara, né, com assuntos dessa natureza, a gente costuma, até para evitar esse conflito, se afastar. Você decidiu se aproximar e da onde surgiu esse interesse? Por quê? O interesse inicial veio por uma experiência de 9 anos, uma experiência na vida religiosa. Eu fui seminarista por 9 anos e eu tive aproximação tanto do campo religioso e político, porque dentro de uma paróquia você consegue observar o fenômeno político dentro do campo político que a gente fala, a política aristotélica, da arte do bem comum. O que nos falta, às vezes, é trabalhar esses conceitos em determinados espaços religiosos, né? Professor, o senhor já comentou que assim que aceitou, né, orientar um trabalho como esse, acabou se deparando com uma surpresa, não sabia onde isso ia dar. O que o senhor pode considerar um desafio? Qual foi o principal desafio em se investigar esse assunto? Porque são duas esferas completamente distintas. A esfera da religião, que tem a sua verdade, a esfera da política, que não é a esfera da verdade, é a esfera do convencimento, a esfera de reconhecer que existem fatos importantes e é preciso lidar com esses fatos. Na resposta do Robson, ele disse, olha, são áreas que dá para se discutir, sim, mas que, infelizmente, na atualidade, a discussão se transborda em violência, não é? E por que eu achava assim bastante rico e bastante desafiador? Porque nós já estávamos num momento em que não se pode mais fazer referência à verdade.
É a chamada era da pós-verdade. Então, como é que nós vamos conseguir colocar duas áreas assim de difícil tratamento e aproximar as duas coisas, né? A luta foi tão grande para separar a religião da política. O que é que o Robertson pretendia com esse trabalho ao tentar reaproximar essas áreas e colocar em diálogo? Eu acho que aí justamente a riqueza do trabalho é colocar essas duas esferas, duas áreas que aparentemente não conversam entre si para conversar, né? Então, e como a gente pode observar que tanto a religião imbrica na política quanto a política na religião, e a gente pode enriquecer o nosso discurso político e religioso olhando para essas duas esferas. Muito bem. Acho que essa foi a grande riqueza. A gente tem o pensamento das pessoas e a ideologia das pessoas a respeito do tema, e a gente tem o que é legal no país, o que se pode e o que não se pode ser feito. Só que, simultâneo a isso, a gente observa há alguns anos um avanço das chamadas bancadas. E daí, no campo religioso, inclui-se a bancada evangélica, a bancada católica. Existe uma bancada, então, comum religiosa que permeia aí a política nacional e também a política local, onde surgiu, onde começou todo esse estudo. Se é uma questão, Robertson, se esse é um problema legal, digamos assim, essa preocupação de que a religião não interfira na política, porque a política se entende como algo global, que vai interferir na vida de um coletivo, né, de pessoas, que não pode se basear apenas por uma ideologia, por que então esse avanço? O que justifica esse avanço? Existe uma explicação para isso? Quando nós não conseguimos, no campo da política, ter as certezas, você apela para algo. E eu acho que o campo da religião, ele é o alvo principal, né? A gente avaliando o discurso de um político, o discurso de um líder religioso, ele tem muito mais ênfase do que o no político. E aí você observa que existe alguns políticos que se utilizam, e aí a gente chama de a estética do discurso, se apega a determinadas palavras, porque dentro do campo da política existe poucos vocabulários, então pega-se o discurso, ou palavras do campo da religião para potencializar aquilo que se quer. De um determinado momento, ele pode fazer surtir o efeito positivo como negativo. A questão, como o professor tinha colocado, é a questão da imbricação. Aonde que nós queremos chegar? Você pode tanto se utilizar para o bem como para o mal. Aí a gente pega a ideia platônica, né? Será que eu colocando esse discurso eu posso ganhar uma eleição? E essa eleição eu posso melhorar a minha comunidade? Ou simplesmente a questão da arte do bem comum, eu posso melhorar a sociedade da qual eu convivo? O problema são os currais eleitorais. Como eu faço parte de determinado grupo, então esse grupo vai me eleger. Isso é muito perigoso, porque um político religioso, ele pode favorecer somente determinado grupo. E quando ele cai na esfera do executivo, qual é o passo? Mexer só com aquele grupo, favorecer a partir das políticas só aquele grupo, ou ele foi eleito para a sociedade mais ampla? 2 pontos. O primeiro é perigoso para o eleitor e para os próprios candidatos. A gente viu no Brasil inteiro candidatos sendo impedidos de exercer mandato ou, inclusive, de participar da eleição, porque se utilizou desse benefício, digamos assim, pedindo voto em igreja, enfim. Outro ponto que eu quero te provocar por que a religião não tem esse direito de estimular candidatos se outros grupos organizados fazem isso abertamente e daí tudo bem? É uma injustiça com a religião nesse ponto, nesse aspecto ou não? É a questão da apelação. Uma palavra de um líder religioso tem um viés, uma potencialização muito mais provocante do que um político. Então, nessa esfera, a gente se preocupa muito, porque a pessoa está se utilizando esse discurso para quê? Aí a gente pega o pensador Maquiavel, para se manter no poder, ou a utilização para cada vez mais galgar poder e pensando simplesmente no individual, no interesse próprio, que é o poder mais perigoso.
Tudo bem, professor. E tem dois exemplos. Pode completar, por gentileza. Dois exemplos de líderes religiosos que participaram politicamente em seus países e que fomentaram uma forte defesa dos direitos civis. Ou seja, é possível ser religioso, defender princípios morais fundamentais e princípios gerais, humanos gerais, para todos, coletivamente. Eu estou me referindo aqui ao Martin Luther King e estou me referindo ao Mahatma Gandhi. São dois exemplos que trazem do interior da religião recursos de sentido que a própria política não possui. Eles não levam para o campo do judiciário, eles não judicializam a política, mas eles colocam na política aquilo que falta à política. É a preocupação com a coexistência pacífica. No exemplo do Gandhi, ou seja, mais tarde haverá uma separação da Índia e do Paquistão, e inevitavelmente haverá um antagonismo. Então a religião pode suprir também para que essa coexistência pacífica exista. Isso não quer dizer apaziguar tudo. Essa pretensão de que a religião vai apaziguar, o Freud já diria que não é bem assim, não é? Mas, ou seja, não é colocar tão à distância a religião, dizendo a religião não deve interferir na política, mas, ou seja, é preocupar-se que somente aqueles de determinadas bancadas aleguem o direito de que somente eles, por meio de seus mandatos, possam participar politicamente. Não. Ou seja, eles têm o mesmo valor, o mesmo direito de qualquer de qualquer esfera religiosa. A religião entendida no seu sentido amplo, não no seu sentido estrito. Sim. Uma palavra, um termo que se recorre muito, principalmente quem é contra a ideia de religião na política, todo mundo evoca o Estado laico nessa época, né? Então todo mundo, diante de um candidato religioso, é como se fosse a cruz e o diabo. Mas o Estado é laico, você, né, sai daqui. Vamos explicar primeiro esse conceito, o que significa o Estado laico e por que é tão complicado o entendimento a respeito desse tema. O Estado laico nasce de uma busca, de um ideal do século XVIII, do século XIX, que era basicamente o seguinte: a religião proporcionou e gerou as mais variadas guerras e pessoas muito combativas, levando para o combate seus princípios religiosos. Então, a proposta do Estado laico é montar uma organização social que todos tenham o direito de participar. Não é preciso considerar o outro como meu inimigo, como meu opositor. É preciso considerá-lo como meu adversário, em que eu não adversário no campo das ideias. Ou seja, nós podemos debater e discutir, e o Estado laico funda uma ideia que é fundamental e que está muito em desuso no Brasil, que é a ideia de tolerância. A ideia de tolerância, ou seja, é preciso conviver com aqueles que têm valores completamente distintos dos meus. Então, qualquer ramo, qualquer corrente ou linha religiosa é abrigada e é protegida e tem o seu direito resguardado. O Estado laico visa isso, ou seja, tem uma pressuposição básica. Ou seja, na sociedade existem valores plurais e é preciso preservar essa pluralidade. Essa pluralidade pode dar origem à diversidade, pode dar origem a posicionamentos multiculturais, e nós vamos ter que conviver com isso. Existem muitos povos, muitas raças, muitas etnias, e tudo isso terá que ser regrado ou baseado pela ideia de tolerância. Eu acho que o Estado laico é isso. Não é pressupor que o Estado laico esteja muito pouco preocupado com a religião. O Estado laico, existem várias formas de Estado laico, mas aquela que me parece a mais apropriada, a mais valorosa, é possível abrigar no Estado moderno, contemporâneo, uma ideia de democracia que garante direitos iguais para todos. Essa é a ideia fundamental do Estado laico. Não existe Estado laico se não for um ambiente democrático. Não existe. Muito bem. A gente vai fazer a primeira pausa de Ideias em Debate. Na sequência, a gente continua com esse assunto. E daí a gente vai fazer mais algumas provocações, porque existem questões concretas a respeito desse assunto e também de se retomar a discussão sobre o Estado laico. Por exemplo, leitura da Bíblia nas escolas, ideologia de gênero, tudo isso cabe nessa discussão. E a gente fala sobre isso já já, não sai daí. Esta é Mara Gabrilli. Ela é candidata ao Senado pelo estado de São Paulo. E você sabe, escolher bem um senador é muito importante. Mara Gabrilli teve 4 mandatos. Foi 2 vezes vereadora e 2 vezes deputada federal. Como deputada, a Mara foi 5 vezes eleita entre os melhores parlamentares do Brasil. Não esqueça, dia 7 de outubro é dia de votar em Mara Gabrilli, senadora 457. Mara Gabrilli, 457. Vote Ciro, vote 12.
Eu não criei a proposta de tirar o nome das pessoas do SPC para ser bonzinho. Eu pensei na geração de empregos. Quem está no SPC tem dificuldade de arranjar emprego, mas com o nome limpo pode voltar a trabalhar. Com salário, volta a comprar. Aí o comércio vende mais, a indústria produz mais e novos empregos são criados. E com emprego, a maior parte dos problemas se resolve. Vote Ciro, vote 12, mude. Wonder Woman, Wonder Woman. Linda Carter, em Mulher Maravilha. Segure-se, Tommy, segure-se! Quintas, 11h15 da manhã. Esse seu laço é mágico mesmo? É, tem um certo poder mágico. TV Jornal Regional, a melhor programação você só encontra aqui. Só os deputados podem endurecer as leis contra o crime. Por isso, vote nos deputados da nossa coligação. João Tiório 5533. Como você, cansei de tanta corrupção. Venha comigo e faremos a mudança juntos. Precisamos mudar. 5533. Valorização, salário, respeito aos profissionais para uma saúde pública de qualidade. Condutores de ambulância e enfermagem. Estou chegando. Alex Douglas 5530. Patrícia Clauren 5525. Nosso dever é cumprir as leis. A educação é fundamental para o Brasil. Vote 5525. De volta ao vivo com Ideias em Debate, hoje debatendo política e religião. Que gostoso, né? A gente espera que você aí de casa também tenha gostado e que pense a respeito do assunto. Essa é a ideia. Discuta com a sua família sem querer matar nenhum parente, nenhum amigo, mas a ideia é discutir com argumentos essas questões. Eu disse que iria provocar os dois na volta, né, no bloco anterior, e vamos lá, vamos aproveitar, a gente tem pouco tempo, Ideias em Debate, hoje tem só meia hora, a nossa função é isso, não é o objeto de estudo do Robertson, mas é interessante, já que estão envolvidos com o tema, falarem a respeito. Discussões muito recentes no país fazem menção à ideologia de gênero. E é impossível falar a respeito disso sem envolver política, partido A ou B, quem é contra, quem é a favor. Partindo da ideia do que se propõe com a ideologia de gênero. Não vamos explicar, a gente vai ter tempo para explicar o que significa, mas eu quero extrair de vocês a opinião, pelo menos. Essa é uma questão que tem uma barragem, digamos assim, religiosa, da bancada religiosa. Esse é um exemplo clássico do porquê é um prejuízo, digamos assim, esse avanço de bancadas com teor religioso, porque propostas como essa acabam saindo do campo só político e a religião fala muito mais alto nessas horas. É por aí? Esse é o prejuízo, um exemplo de prejuízo? Um dos grandes prejuízos é quando a questão religiosa ela engessa a pauta onde deve ser discutido. Nolasco, eu sou católico, apostólico, romano, e não corro de uma discussão, de um debate sobre esse assunto. Eu tenho as minhas reservas, eu tenho a minha religião. A grande questão é que, a partir de um debate, eu não vou mudar de uma opinião simplesmente porque alguém me tomou uma outra posição. O problema hoje dessas bancadas, desse posicionamento, é o engessamento do debate dentro do espaço público. O espaço público é para debater, é para discutir com argumentos, como você colocou, e que não se faz. Determinadas pautas são deixadas de lado, engavetadas, tanto no âmbito religioso, e o político acaba instrumentalizando isso. Isso é um grande perigo, porque é a partir das discussões que nós crescemos e tomamos determinadas posições. Muito bem. Professor, outra questão. A ideologia de gênero é uma coisa em discussão e que ainda não foi implementada. Tudo indica que não será, justamente em função dessa resistência. Agora, existem outras questões que são implementadas. Por exemplo, em espaços políticos ou nas próprias escolas. A presença, por exemplo, em um Estado dito laico. A presença de um crucifixo na sala de aula, ou na leitura da Bíblia, no caso da Câmara de Vereadores, por exemplo, ou na Assembleia, enfim. Isso acontece. Seria um desrespeito tolerável do Estado laico? Como é que isso funciona? Porque a gente estava até discutindo isso durante o intervalo aqui, né? Pressupõe-se que se o Estado é laico, a leitura teria que ser feita da Bíblia e de outros instrumentos usados por religiões diversas. Nesse sentido, é uma concessão do Estado laico que acontece, ou é um desrespeito? A pergunta é das melhores. Primeira parte, assim, com relação à expressão. A expressão ideologia de gênero é uma expressão
infeliz, inapropriada, inadequada e jamais deveria ser utilizada. Porque são duas palavras completamente opostas. Ideologia são ideias cristalizadas nas mentes e de difícil remoção ou de impossível remoção. A pessoa acredita naquilo e jamais mudará. Enquanto que gênero significa uma experimentação, uma possibilidade, é algo que ainda não está definido. Então, como você pode pegar uma ideia que está pré-definida e associar com uma ideia em desenvolvimento? Então, essa expressão não cabe para o diálogo político e, além do mais, o exemplo é muito bom, a pergunta é muito boa, porque, assim, ao colocarmos essa expressão no debate público, nós engessamos e dizemos assim, tudo está definido, ou seja, nada deve partir daí. A outra diz respeito a símbolos religiosos. E isso não é um caso específico do Brasil, ou seja, na Inglaterra, membros de uma religião chamada Sikhs, e que usa aquele turbante, não é? Durante algum tempo foi discutido se eles deveriam tirar esse símbolo e usar capacetes, porque eram militares e na hora do combate, aí fizeram testes para observar se esse símbolo, que é próprio da religião, deveria ser substituído por um símbolo sem nenhum sentido religioso. No caso da França, ou seja, deveriam as mulheres muçulmanas tirar o véu em lugares públicos. No caso do Brasil, a discussão chega assim com relação a símbolos cristãos católicos, ou seja, por que há uma prevalência, uma prioridade de determinados símbolos em nome de outros? E a discussão sempre cai no terreno do judiciário. Judicializamos dizendo assim, alguém deve ter competência maior para decidir isso. E o judiciário geralmente diz, olha, a escola não tem condições de abrigar diversos símbolos e, por esse motivo, por uma questão econômica, não é que nós privilegiamos este ou aquele, mas é óbvio que há um fundo moral nas leis. Não é? É preciso reconhecer isso. Não é? Não é exclusividade do Brasil. Nós não sabemos lidar com isso, como França e Grã-Bretanha também não sabem. Nós não somos menos, não somos menores e não somos melhores ou piores que eles. Somos tão confusos quanto eles. É uma questão atual que coloca em cena assim, qual é o limite da religião? E mais, qual é o limite do símbolo religioso? Não existiriam símbolos capazes de nos unir? Ou seja, a resposta seria taxativa, não. Os símbolos, eles isolam, os símbolos, eles criam antagonismo, eles criam resistência, mas, ou seja, é preciso que encontremos meios para que as instituições possam abrigar diversos símbolos, no mínimo, símbolos. O que é curioso é que esse antagonismo criado pela presença de símbolos é um palco muito fértil para o debate político, correto? É difícil cobrar uma conclusão ou uma solução para o problema que você decidiu investigar. Mas por essa investigação, Robertson, por esse trabalho que foi feito até aqui, o que você entendeu de diferente? Qual foi a novidade, tendo contato direto com esse tema, procurando saber mais, investigando a fundo esse tema que você chegou? Essa relação, que pode ser problemática muitas vezes, mas essa relação, ela é positiva ou negativa no final das contas? No primeiro momento, eu passei para o professor Mauro, a gente falou assim, olha, será que tem saída esse caminho? Tanto que a dissertação não tem nem a palavra caminho, tem trilhas, porque foi trabalhado ao longo do tempo. 3 anos de discussão. Eu falo para você, não existe uma resposta concreta. O que nós observamos é que a religião, ela pode dar sua contribuição. Existem alguns líderes religiosos maravilhosos aí que falam em nome da paz, fala em nome do amor, e a gente observa que isso é frutífero, principalmente quando a gente entende a ideia da política como a arte do bem comum, onde você ganha e quando você ganha, eu também ganho. Isso é política, dentro do campo, o espectro do espaço público. Professor Mauro, foi obrigado a ter contato com esse tema, depois eu imagino que acabou gostando desse desafio, mas o que o senhor pôde aprender nesse percurso aí de 3 anos de trabalho? Alguma novidade surgiu desse trabalho? Qual que é a sua visão a respeito do tema? Alguma coisa mudou, ficou diferente olhando para esse tema com esse carinho especial?
Geralmente se pensa, a pergunta também, ela é muito significativa, porque se pensa que o professor, quando vai orientar o trabalho, ele já traz consigo todas as verdades acerca do autor, acerca do tema. E não, é um verdadeiro descobrimento. Até a expressão que o Robertson usa, de modo bastante feliz, é a expressão arte da política. A política não foi entendida nesse trabalho como uma ciência rigorosa, mas ela pode contar com vários recursos da antropologia, da sociologia, da própria filosofia, o autor Maquiavel deriva, ou seja, aprende-se porque justamente a preocupação era não escolher casos concretos para demonstrar a nossa ideia está correta. A ideia do autor está correta, mas assim, cada vez que nós olhávamos para a realidade, nós reformulávamos as perguntas. Então, ou seja, a riqueza das nossas conversas pode ser evidenciada no trabalho do seguinte modo, ou seja, nós aprendemos a observar dando bastante valor para a religião e pressupondo que ambas podem colaborar mutuamente com a proposta de um Brasil melhor, de uma política melhor, inclusive com uma proposta de revigoramento da religião. Não apenas a política aprende com a religião, mas a religião aprende com a política. Então, ou seja, as conversas com o Robertson, como eu já disse, a sua trajetória, a sua biografia tem como base a vida religiosa, isso nos permitiu dialogar assim, a cada dizendo, o que nós reformulamos, quais são as ideias que precisamos matizar, parar, dedicar uma atenção especial. Acho que foi basicamente o enriquecimento da conversa, da convivência em torno de um tema tão instigante. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Robertson, muito obrigado. Eu imagino que esse estudo vai levar a outro. Esse tema não termina, essa discussão não termina. Muito obrigado mesmo pela presença, viu? E a gente torce para que você continue esse trabalho. Obrigado, Nolasco. Obrigado aí à turma que está nos assistindo. E com certeza, é pano para manga, porque nós vamos continuar pesquisando e trazendo mais elementos para esse caldo maravilhoso aí que a gente vai servir. Muito bem. Professor Mauro, o senhor topa o desafio de continuar? Perfeitamente. E dizer também que eu fiquei bastante feliz, bastante contente com o convite. Ou seja, um momento apropriado, a discussão é interessante, o tempo é exíguo, curto, sim, mas a Unicamp ficou... Assim, em nome da Unicamp, eu quero agradecer a gentileza do convite e a oportunidade de vir aqui, ainda mais ao lado de um orientando que demonstrou tanta habilidade na consecução do seu trabalho. Obrigado. Ótimo. Vocês estão convidados a voltar aqui outras vezes. Aliás, estamos nesse processo, professor Mauro, nos socorra. A gente vai valer da sua opinião para isso. Eu quero agradecer demais o carinho da sua audiência. A gente sabe que o tempo reduzido, a ideias em debate realmente, né, fica reduzido, mas enfim, que pena. Mas eu imagino que a gente tenha conseguido, pelo menos, pincelar aí várias questões envolvendo esse tema e que você possa ir na sua casa refletir a respeito disso, né? Será que realmente o candidato que eu estou pensando em escolher ou não, que tem uma ideologia religiosa ou não, ele representa ideais que, apesar da minha religião, vão fazer bem para toda a sociedade? Fica a dica. A gente volta na semana que vem, terça-feira tem 10 debates, sempre ao vivo a partir das 8 horas da noite. Até lá.